E aí, gente, tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui? Essa questão é do Enem de 2012, prova de língua estrangeira, opção espanhol, e é do Enem de 2012, segunda aplicação, né? E a gente sempre começa pela perigrafia. A perigrafia aqui seria a fonte que nos dá, que é um texto de Durantes Prados, né? Os primeiros nomes a gente não sabe. Está disponível no site realinstitutoelcano.org. E o título também nos é bem informativo, olha só. El idioma español en África subsahariana, aproximación y propuesta. Vamos dar uma olhada no texto para a gente entender melhor? Olha só. La inexistencia de un imperio colonial español contemporáneo en África subsahariana durante los siglos XIX y XX es la causa de la ausencia actual de la lengua española en ese espacio como seña lingüística, con la excepción del Estado ecuatoguineano. En consecuencia, la lengua española es, en ese subcontinente, un idioma muy poco conocido y promovido. Por otro lado, la importante presencia colonial portuguesa en África tuvo como consecuencia el nacimiento de 5 estados oficialmente lusófonos. Convendrá en esos países del África subsahariana la promoción del español a partir de la afinidad con el portugués, lengua consolidada ya en ese espacio. É um texto bem direto, né? Na verdade, ele está nos dando uma informação aí de uma maneira bem direta. E ele está nos dizendo que o espanhol não é tão difundido nessa parte aí da África, né? Na África subsaariana, pela ausência do Império Colonial Espanhol aí nos séculos XIX e XX. E que hoje em dia há uma maneira possível, talvez, de implantar o espanhol, de difundir o espanhol por essa parte, seria através do português, né? Por meio do português. Porque são línguas próximas, então a gente conseguiria, de acordo com esse texto, conseguiria alcançar o espanhol partindo do português. Bom, vamos olhar essa questão para ver o que ela nos pede. No artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol na África subsaariana, propõe-se. O que essa questão está nos perguntando de verdade, né? O que o texto propõe sobre o espanhol na África subsaariana? O que o texto está falando do espanhol nessa região? Letra A. Na verdade. Após o esboço, né, sobre o espanhol, o artigo propõe projetar o espanhol no território africano lusófono. Aqui é exatamente isso. Lembra que eu falei que o artigo está falando sobre uma maneira de de difundir o espanhol nessa parte? Seria através do português? Então o texto está falando sobre como projetar o espanhol nesse território. Exatamente. O texto discorre sobre uma proposta para difundir o espanhol na África subsaariana e afirma, ao final, que ele poderia ser introduzido na região por meio dos países lusófonos, ou seja, dos países que falam português. Então, é exatamente o que o texto está se propondo aí, e está propondo, né? Letra B. Reforçar o ensino do espanhol na Guiné Equatorial? Não, aqui a gente tem um distrator de logicidade. De logicidade, meu Deus. Além de o espanhol já ser falado no país, o texto apresenta-o como uma exceção a essa proposta. Então, o espanhol já é falado, né, na Guiné Equatorial. Então, não existe esse reforço aí. Ele está, inclusive, sendo tirado da proposta do texto, né? Lá embaixo, quando ele fala com la excepción del Estado equatoguineano. Bom, letra C. Substituir o português pelo espanhol em 5 estados? Aqui a gente tem um distrator de logicidade. O texto não propõe trocar uma língua por outra. Ele não está falando de chegar nos países lusófonos e trocar o português pelo espanhol. Não, ele quer, na verdade, utilizar o português para difundir o espanhol naquela área lá como um todo, né? Nessa parte aí da África. Letra D. Amparar a promoção da fusão entre línguas próximas. Aqui a gente tem um distrator de logicidade, mas que talvez poderia ser confusão aí para alguns alunos, né? A proposta feita no texto é de se promover o espanhol por meio do português, sem intenções de fundir as duas línguas. Não existe essa proposta da fusão, né? De fundir essas duas línguas. Então, letra E, a última alternativa, né? Desenvolver o conhecimento sobre português da África. Aqui a gente tem um distrator de logicidade. O texto reflete sobre questões relacionadas ao espanhol e a sua presença na África subsaariana. Ele não discorre sobre ensinar o português. De verdade, o texto não está falando sobre português, sobre ensinar o português. Ele está falando sobre o espanhol e cita o português, porque o português talvez seria a porta de entrada aí, do espanhol nessa área. Bom, a gente fecharia essa questão como uma questão de nível fácil, ela é bem tranquila. E é isso, galera. Qualquer coisa, só falar. Até a próxima, tchauzinho.